Graça e paz, povo de Deus, né? Voltamos mais uma semana com esse projeto Edificados. Aqui ao meu lado, essas duas pessoas maravilhosas, professor Marinho, professor Marcos. Você sabe o que é antropologia bíblica ou a doutrina do homem? Fica aí essa primeira pergunta. Professor Marinho, para que a gente possa ter esse conceito mais definido, mais formal, o que é a doutrina bíblica do homem? Quando se retrata dessa palavra de definir, na verdade, essa doutrina bíblica do homem, essa verdade do sistema, ela trata sobre a verdade se referindo ao ser humano, sobre a criação, o lugar do homem, é onde a Bíblia é sagrada e relata e traz a ele a definição, o lugar verdadeiramente do homem dentro da Bíblia, a sua criação. Aí relata e trata toda essa definição da Bíblia Sagrada, desse estudo da nossa Bíblia Sagrada, a parte sistemática. Geralmente o homem, independentemente da religião, do lugar, ele se faz essa pergunta, né? Quem sou eu? Inclusive até na nossa revista ele faz essas 4 perguntas, né? Quem sou eu? O que represento? Ele pergunta aqui também que essa relação entre o homem e o Criador, de onde ele veio, para onde ele vai. E também a gente tem aquela outra pergunta, né? Por que existimos, não é? Então, essas perguntas têm mexido com a mente humana ao longo dos séculos. Não é, professor Marcos? O que é que você pode falar também sobre isso? Ele observa como um ponto doutrinário a questão do homem, a ponto de tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, ele trazer a ideia para cada ouvinte, para cada telespectador que está nos ouvindo, a ideia de que o homem ele não surgiu por um acaso, mas surgiu do coração de Deus, do amor de Deus para com a humanidade. Professor Marcos, qual o principal fundamento dessa doutrina bíblica do homem? Qual é a principal base? Como acabamos de falar, está se falando de doutrina bíblica. O fundamento principal baseia-se nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E isso é importante demais porque a Bíblia é a nossa infalível, né, prática de fé, ou fé e prática. E podemos dizer com muita veracidade que eu, como cristão, defendo com unhas e dentes que o homem, ele vem dessa origem, de ser um ser criado. E de fato, aí eu quero já colocar para o professor Marinho, o homem, como foi a criação do homem? Porque você sabe muito bem o que eu estou querendo traçar, e você também, você sabe. Existem várias teorias, não é, que tratam da origem do homem. Não é? Então, assim, existe a teoria da evolução, não é, do Big Bang, enfim. Mas, à luz dessa antropologia bíblica, de onde veio? Como foi que o homem tornou-se a existir? Eu achei interessante essa parte da criação do homem. Deus cria os céus para depois criar os anjos. Deus cria primeiro a terra para depois criar o homem. Então, primeiro Deus prepara o lugar para depois a criação. É interessante, né? Perfeito, muito bem, gostei dessa colocação. Então, o homem foi criado por fim, e para um propósito, para uma finalidade, mas a origem dele está em Deus. Exatamente. Deus cria os céus, cria os anjos, cria a terra e cria o homem. Os anjos para administrar, zelar. Os anjos são seres ministradores, né? Ministros, que é servos celestiais por conta do céu, e o homem é esse servo, é esse ministro da terra. Podemos ter esse entendimento? Podemos. Então, é tanto que o escritor coloca, né, a fim de colocá-lo no planeta para cuidar, sustentar, para administrar, né? Então
Podemos sim colocar essa... Então Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas não estaticamente falando. Isso. E não apenas para ficar num pedestal. forma nenhuma. O homem foi criado e antes do pecado ele já tinha trabalho, já tinha essa missão. Não era pesaroso, não era fadigante, mas já tinha trabalho, ele já se locomovia, já administrava, já dominava sobre tudo, não é? E, professor Marcos, eu vou entrar, já que a gente falou dessa criação aí, eu vou entrar nessa questão bem interessante. Qual a diferença, já que o professor Marinho estabeleceu essa sequência, né? Céus, anjos, terras, e na terra vamos encaixar aí as criaturas, os animais, os seres criados também. Qual a diferença, então, do homem para os animais? Deus, quando fez o homem, Ele deu a capacidade a esse homem de entender que ele foi criado para uma glorificação, uma exaltação. Por isso foi dado a ele o quê? O entendimento, a consciência de que ali estava um ser supremo, ao qual deve-se toda a honra e toda a glória a esse Deus. E nesse sentido, pastor, eu estava observando aqui na leitura que o universo, ele não é por acaso nem arbitrário. Ele obedece às leis da química que se originam logicamente das leis da física, muitas das quais podem ter origem lógica de outras leis da física e das matemáticas. As leis mais fundamentais da natureza existem apenas porque Deus quer que existam. Elas são a forma lógica e ordenada como o Senhor mantém o sistema e o universo que o criou. Então podemos dizer, né, que se tem o ser humano e tem esses animais, tudo obra da criação de Deus para que ele, o homem, mas exalte. Eu quero fazer uma pergunta. Qual a diferença dos animais para os homens? Porque, por exemplo, os animais também, a natureza reconhece seu Criador. O Salmo reflete isso, né? Que tudo louva ao Senhor. Não deve louvar, mas tudo louva. E o apóstolo Paulo fala que essa natureza aguarda com dor de parto, essa ardente expectativa da vinda do Filho, né, de Deus. Então, qual a diferença? Existe uma diferença porque você sabe que o ser humano foi criado por último e como a coroa da criação. E o que seria então essa coroa da criação? Ele foi criado diretamente e pessoalmente. Quando nós vimos na relação que até eu achei interessante, quando se juntam os três e diz, façamos o homem. Tem uma pergunta, a gente tratando desse assunto, né? Essa pergunta é muito importante. Qual a diferença da natureza dos animais do que foi criado para o ser humano? Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Deus, né, ele soprou o sopro de vida no ser humano. Por isso que o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, diferente do restante da criação, né, professor Marinho? O homem compartilha, então, o homem tem essa herança de refletir a glória, mas também de ser representante, uma semelhança, uma imagem de Deus. É isso, professor Marinho? Exato, e ainda para ter comunhão com Deus e ainda mais para ter comunhão com o seu próximo. Veja que fôlego, que vida criou Deus o homem com essa faculdade mentais. Perfeito. Quando Deus faz o ser humano, ele faz o quê? Para que ele seja reconhecido e que reflita nele a glória divina, diferentemente do que o senhor comentou. E eu fico me lembrando que quando Deus decide fazer a arca e destruir o mundo, e ele dá ordem a Noé, ele disse,
que entre os animais, macho e fêmea, conforme a sua espécie. Então, Não foi imagem, né, pastor? conforme a espécie. sua espécie, não é? Então veja que os animais, a criação em geral, cada um tem a sua natureza, a sua espécie, mas o homem de maneira diferente, apesar da gente chamar da raça humana, não é? Mas o homem, diferentemente, independentemente da cor, do lugar que nasce, do tipo sanguíneo, todos eles têm dentro de si esse DNA divino, não é? Representam a imagem e a glória de Deus. A gente está fechando aqui com essa pergunta que tem que ser feita nessa introdução aí para entender quem é o homem, por que esse homem está aqui, que é a missão do homem, né? Eu vou deixar aberto para os dois responderem. Qual é essa missão do homem? De fato, por que nós estamos aqui? Podemos iniciar com a primeira que nós acabamos de falar, para glorificá-lo, exaltar o nosso Deus, para o nome do nosso Deus refletir. Segura um pouquinho aí. Eu gosto muito quando alguém fala isso, porque nós temos o entendimento que glorificar a Deus é falar glória a Deus. Isso também é glorificar a Deus, mas o apóstolo Paulo cita que quando a gente come, bebe, quando a gente cuida da natureza, quando a gente cuida do próximo, quando a gente ama mutuamente, quando a gente tem esse calor fraternal, nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus que fez tudo isso. Tudo criado por Deus. Não é interessante, né? Verdade. Então nascemos para glorificar a Deus, e glorificar a Deus nessa matéria é manter aquilo que Deus... Quando nós nos cuidamos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus está Deus. vendo a sua Perfeito. criação sendo cuidada, sendo zelada. Mas continue a sua definição aí. No segundo ponto nos fala outra coisa interessante: propagar a espécie. Quando nós fomos criados homem, a imagem de Deus, Deus criou o homem, criou a sua adjuntadora, a sua esposa, a sua mulher, que assim cabe a cada tradução da Bíblia se refletir a Eva, a primeira mulher vivente criada da costela de Adão. E Deus abençoou, Que Deus e abençoou. disse: crescei e multiplicai. Deixai o homem Pai, e a mulher, pai e mãe, mãe, e juntar-se-ão. E serão sua família. Tudo aí está a propagar, procriar a espécie humana. Então, Também a primeira reflete. missão do homem é glorificar a Deus, aonde ele está. A segunda é gerar filhos. Exato. E a terceira? A terceira, Marcão, meu amigo, professor, fala pra gente. Essa é interessante, né? Essa é muito boa. interessante, porque quando nós glorificamos a Deus, quando nós pensamos na multiplicação, de multiplicar filhos diria que com muita cautela, né? Que o pensamento hoje... E com que você objetivo, tem, né? Cautela é objetivo, É. mas também temos que pensar que Deus, quando fez esse planeta, ele também, eu acho interessante, logo no início ele disse que quando ele fez sabiamente para que o homem soubesse administrar com cuidado, com zelo. E o terceiro, né, o que eu posso dizer que a missão primordial desse estudo é administrar o planeta de forma o quê? Sustentável. de Deus forma... disse: domine o homem sobre a criatura. Então, antes da queda, o homem exercia essa administração plena. Então, depois da queda, você sabe que começou a ter essa inimizade, não é, dos animais, e a terra começou a ficar mais rebelde, como a gente vai entrar daqui para frente Que nessa nós lição. Tínhamos que cuidar, nós como cuidadores, zeladores da terra, e deveríamos ser ótimos administradores, vemos ela sofrendo, né? Então, digamos que a primeira faculdade que o homem fez, na faculdade de Deus, foi a administração. Então a gente encerra com esses 3 pontos: glorificar a Deus, multiplicar, não é? E eu vou usar essa expressão, que um depende do outro. Quando eu glorifico a Deus, Deus me dá a bênção da multiplicação, porque Deus não vai multiplicar aquilo que está dando errado. Imagina que uma igreja só de fato cresce
quando está glorificando a Deus. É verdade. Para que Deus vai multiplicar uma igreja que só vai dar problema, escândalo? Então, glorificar a Deus, produzir espécie, que é a multiplicação. Isso no Evangelho, a gente vai falar sobre isso. É o próprio Espírito que multiplica. E, por fim, administrar o que Deus tem dado. Se Ele nos dá, e por que não, né? Dizer assim, vamos cuidar melhor. Porque Ele está dando para a gente com muito carinho. Diria que a forma de Deus criar o ser humano foi uma forma amorosa. Muito amorosa com de carinho. criar o ser humano. Perfeito. O próprio Lucas, no capítulo 3, diz que o homem é filho de Deus. E Então, quando olhemos, Deus olha para tudo, Deus vê que é bom, não é? Ele olha para tudo e diz, e viu Deus que era bom. Exato. Perfeito. Então, vamos cuidar, vamos administrar aquilo que Deus tem nos dado, seja no seu âmbito particular, seja a sua herança de filhos, seja os seus patrimônios, seus bens, suas finanças e também, mais importante, a nossa casa. É a consciência ecológica também. Vamos desenvolver, amados, essa consciência ecológica. Então a gente fecha aí essa introdução sobre a doutrina bíblica do homem, a antropologia bíblica. É interessante que se fale bíblica, porque se a gente for ler outro tipo de literatura, a gente tem que fazer de fato uma conferência, um vídeo não dá. Mas foi muito bom. Deus abençoe, que você possa ser edificado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus, e a gente vai se despedindo, agradecendo por essa audiência.